Olá, boa noite, comunidade evangélica Atos de Amor. Boa noite para você que nos acompanha pelas redes sociais. Nós damos boas-vindas a todos vocês e queremos que nesta noite a palavra de Deus ela venha falar com cada um de vocês. Eu sou o Valdevino, eu sou pastor auxiliar na comunidade evangélica Atos de Amor e estou aqui nesta oportunidade para trazer uma palavra, compartilhar uma palavra do Senhor para cada um de vocês. E o tema da nossa palavra hoje é como quebrar resistências. E para isso nós queremos compartilhar, está baseado num texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Então, quebrar resistências fala de quebrar grilhões, quebrar cadeias. Grilhões ou cadeias nos remete a tudo aquilo que nos prende, que nos tira a liberdade. E no capítulo 16, a partir do versículo 16, a palavra de Deus ela começa a relatar uma passagem que Paulo ele estava pregando a palavra de Deus em Filipos e numa oportunidade uma escrava acompanhava ele já durante vários dias e ela anunciava que ele era um servo do Deus Altíssimo e na verdade ela tinha um espírito mau, um espírito adivinhador que usava ela para fazer adivinhações e os seus donos com isso eles tinham muito lucro, eles ganhavam dinheiro com isso, né? E isso incomodou Paulo e Paulo repreendeu aquele espírito e a Bíblia relata que aquele espírito saiu daquela moça. E ela, a partir de então, ela não mais adivinhava. Aquele espírito que fazia com que ela fizesse previsões, ele saiu dela. Então, os seus donos, os seus donos, quando eles perceberam que a fonte de lucro deles havia acabado, eles ficaram muito furiosos, né? E ali a Bíblia relata nesse capítulo que eles então eles ficaram revoltados e eles pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça da cidade, chamaram os magistrados e os açoitaram, tiraram as suas roupas e mandaram açoitá-los. E ali, depois disso, eles colocaram Paulo e Silas numa prisão. E é baseado nesse texto que nós então vamos abordar alguns pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Então, nesse texto nós encontramos a chave para nós abrirmos as cadeias e quebrar todos os grilhões que porventura possam nos aprisionar de alguma forma. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar para você é que faça o bem que Deus determinou para você fazer. Então, cada um de nós tem um propósito, tem uma determinação de Deus para nós. Então, você nasceu com um propósito. E talvez você não esteja realizando esse propósito. E muitas vezes, mesmo que você esteja aquilo que Deus determinou para cada um de nós é fazer o bem, né, para aqueles que nos rodeiam, pregar a palavra, compartilhar a nossa vida, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né, compartilhar com as pessoas.
Então, muitas vezes você pode encontrar objeções, encontrar resistências, você vai encontrar obstáculos. Então, toda vez que você está fazendo bem, certamente você encontrará resistência, encontrará obstáculos. E mesmo a tendência natural do ser humano é que diante de obstáculos nós podemos nos desanimar e recuar naquele propósito. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você não recue, continue firme. Aquilo que Deus determinou para você fazer, que você faça com excelência, você não permita que as resistências te tirem do propósito de Deus, né? Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele é a nossa força, Ele é a nossa direção, Ele que nos guia no seu propósito. Aqui, como nós falamos, né? Paulo e Silas, eles estavam ali em Filipos cumprindo uma determinação do Senhor. O Espírito de Deus tinha determinado que eles fossem por aquela região e pregassem a palavra de Deus, compartilhassem, né, aquilo que Jesus tinha feito na vida deles, e isso eles estavam falando. E a palavra de Deus ainda diz, né, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Isso é o Salmo 37, versículo 3. Então, a palavra de Deus, ela nos garante que quando nós andamos, nós confiamos no Senhor, quando nós fazemos a vontade dEle, Ele é quem vai nos guiar, Ele vai fazer, fazer com que o propósito que Ele determinou para nós seja cumprido e nós também sejamos abençoados. E ainda na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, cada um de nós, eu, você, nós temos uma determinação do Senhor de fazer o bem. Tudo aquilo que é propósito de Deus para nós é fazer o bem. Quando nós estamos realizando o propósito de Deus, nós estamos fazendo o bem para aqueles que nos cerca, aquele que está ao nosso redor. E um segundo aspecto que esse texto nos revela, uma chave que ele nos revela para isso, é que a oração e o louvor, elas são as principais chaves para abrir cadeias, para quebrar grilhões, para quebrar as resistências, para vencer os obstáculos. No versículo 25, a palavra de Deus diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando a Deus. A oração e o louvor abalam as estruturas das resistências. Então, os obstáculos, as resistências, as estruturas sobre quais estão fundadas aquelas resistências, aqueles obstáculos que estão se opondo à sua atuação, eles são abalados, são quebrados por meio da oração e do louvor. Então, a oração e louvor abrem as portas e quebram todas as correntes das oposições que você, porventura, estejam enfrentando. A oração e o louvor te coloca em liberdade. Isso é o que a palavra de Deus nos garante. Então, para concluir, eu gostaria de deixar alguns pontos aqui para a sua reflexão. O que nós podemos extrair, então, deste relato, né, da palavra de Deus sobre essa passagem, né, que Paulo e Silas enfrentaram? Então, uma coisa é certa, todos nós enfrentamos oposições, enfrentamos prisões. Muitas vezes nós podemos enfrentar prisões, e prisões não fala somente da cadeia, prisões são prisões das circunstâncias, prisão de um emprego difícil, prisão de hábitos
pecaminosos, hábitos contrários à vontade de Deus para a sua vida. Pode ser prisões físicas, prisões de enfermidades. Você fica muitas vezes abalado diante de uma enfermidade e você pensa que Deus esqueceu-se de você. Prisões mentais, pensamentos malignos, pensamentos que te derruba, pensamentos que te deixa para baixo, que faz você sair do propósito, sair da vontade de Deus, pensamentos que não deixam você avançar. Tudo isso são prisões. E também, aqui nesse texto relata que Paulo e Silas oravam próximo da meia-noite. A noite, ela representa trevas, né? Ela representa também desafios, ela representa as provações. Então, quando você fracassa, quando você perde tudo, quando seus amigos te abandonam, quando você encontra oposição em tudo aquilo que você faz, quando você, no seu trabalho secular, nos seus estudos, na escola, na faculdade, no seu relacionamento com seus amigos, você encontra oposição ou você perde tudo isso, isso significa que é a meia-noite na sua vida. E você confia que Deus ele pode te tirar dessa prisão circunstancial, dessa prisão momentânea? O que você faz quando é meia-noite para você? Quando você está passando por esse período da meia-noite? Você abandona? Você desiste de tudo? Porque você acha que não tem fé suficiente? Você larga tudo e imagina que Deus esqueceu de você? Como que você faz? Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade de Deus e, no entanto, ali eles se encontravam naquele momento na prisão. Eles estavam acorrentados ali e vigiados com todo cuidado para que eles não pudessem escapar, né? Mas eles estavam ali por um propósito de Deus. E e você precisa saber que Deus ele tem um propósito também nessas experiências de prisões ou das meia-noites da sua vida. Deus tem um propósito nisso. Você precisa entender, pedir para Deus revelar para você o que é que Deus está lhe ensinando quando você está passando por esses momentos de dificuldade, de prisões, de obstáculos, né? Aqui, Paulo e Silas, eles oraram. A Bíblia relata que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Nós vamos ler aqui o versículo 27, deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui. Capítulo 16, versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, aqui é realmente uma situação, um episódio realmente sobrenatural, porque eles estavam ali orando, cantando louvores a Deus, e eu creio que até eles sabiam, né, que Deus podia os tirá-los, né, daquela prisão, mas eles sabiam o propósito de Deus para eles. Estavam ali se alegrando, cantando louvores, cantando sobre aquilo que Deus já tinha feito na vida deles, né? Paulo já tinha realmente uma experiência sobrenatural, né, com o Senhor,
E então ele sabia que Deus podia fazer, que tudo estava sob o controle de Deus. E então, quando eles oraram, um terremoto ali abriu todas as portas da prisão, né? E das cadeias, as correntes que, que estavam colocadas sobre cada preso para eles não escaparem, foram quebradas, né? Então, a oração e o louvor realmente quebra as estruturas das prisões e das cadeias. E, e o resultado disso, dessa oração, dessa atitude de Paulo e Silas, resultou na conversão do carcereiro. Quando ele ouviu aquele barulho e viu que as portas da cadeia estavam abertas, ele ficou apavorado, porque se os presos escapassem, ele poderia significar a morte dele. Então ele já estava com a arma para se matar e Paulo falou para ele não fazer aquilo. E o que resultou disso? Ele falou, mas então o que eu posso fazer para que eu também possa ser salvo? A palavra de Deus diz que Paulo falou para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia relata ali que Paulo, que o carcereiro se ajoelhou ali, se rendeu ao Senhor e foi salvo não somente ele, mas toda a sua família. E a Bíblia diz ainda que o carcereiro limpou as feridas, colocou o medicamento, tratou ali de Paulo e Silas, porque eles tinham sido açoitados, estavam machucados. Então, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, você esteja imaginando que Deus se esqueceu de você, saiba que quando você está fazendo a vontade do Senhor, quando você ora, quando você tem comunhão com o Senhor, que você louva a Deus, Ele cuida de você em todos os aspectos, Ele sara as suas feridas, Ele cura, Ele provê tudo para a sua vida. E nessa passagem ainda diz que no dia seguinte o carcereiro falou para Paulo que os magistrados, né, os juízes tinham dado ordem que eles fossem libertos. E Paulo falou, não, nós não aceitamos isso, nós somos romanos e nós fomos açoitados publicamente, sem julgamento, sem nenhum processo legal para isso, e então nós exigimos que aqueles que mandaram nos prender venham nos libertar. Isso deixou aqueles magistrados apavorados, atemorizados, porque ali era uma cidade, era uma província, Filipos era tudo controlado pelos romanos, né? Então ali basicamente habitavam romanos, e Paulo era romano, né? Paulo e Silas. Então eles ficaram muito temerosos e foram lá, eles mesmos, os juízes, os magistrados, foram lá e libertaram Paulo e Silas e pediram que eles fossem para outra cidade, saíssem dali, porque o que eles estavam pregando ali era contrário aos costumes romanos. Mas a Bíblia ainda diz que Paulo e Silas saíram dali, orientaram aqueles que creram na palavra de Deus, e eles foram, e a igreja ali prosperou, assim como o trabalho deles na divulgação da palavra de Deus teve a bênção do Senhor, teve prosperidade naquilo que eles estavam fazendo. Então, meu caro irmão, a você que nos assiste aqui pelas redes sociais, eu não sei o que você está passando, qual a prisão, qual a dificuldade, qual o obstáculo que você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero dizer para você que
você deve persistir, confia no Senhor, faça a vontade dEle, ore, cante louvores a Deus e Ele vai te dar uma solução, Ele vai prover aquilo que você precisa. Persista no Senhor e Ele te dará a vitória que você necessita. A palavra de Deus ainda diz, no Salmo 107, então clamaram, 107, versículo 13, então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou-lhes as prisões. Então, o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele quebra os grilhões, Ele te tira da prisão, Ele te põe em verdadeira liberdade. A palavra de Deus, Jesus ainda fala que aqueles que creem na palavra do Senhor, que creem que Ele veio, Jesus, Ele veio para que cada um de nós tenha vida, e vida em abundância. E quando nós cremos na palavra de Deus, nós verdadeiramente seremos livres. E a palavra de Deus ainda fala em Atos, no livro de Atos 2, 24, falando de Jesus, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então Jesus, Deus Pai, pelo seu poder, Ele ressuscitou Jesus, Ele venceu os grilhões da morte, então ressuscitando Jesus. Então você e eu que crê no Senhor Jesus, então nós podemos ver todos os grilhões, todas as cadeias quebradas, crendo, orando, persistindo no propósito de Deus. Então, essa era a palavra que eu tinha para você nesta noite, que você persista, que você creia que o Senhor, Ele tem um propósito em tudo que acontece na sua vida, que você tenha um coração grato, um coração sensível para ouvir a voz do Senhor, e que você seja vitorioso, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe o seu futuro. Hoje esta palavra que eu tenho para você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. E também eu quero fazer um pedido para você. Você que tem nos assistido nas redes sociais, assistido os nossos cultos, que você compartilhe com seus amigos, curta as nossas pregações, para que mais pessoas possam ser alcançadas também com a palavra de Deus. Fique na paz, até uma próxima oportunidade. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.